Em uma reportagem publicada no dia 10 de outubro, a Veja apresentou informações sobre uma nova maneira de combater o câncer. Um paciente do estado de Minas Gerais foi o primeiro brasileiro a receber o tratamento 100% personalizado contra o câncer, o CAR-T. Além de inovador, o tratamento foi realizado com tecnologia brasileira. Por meio de manipulação genética, os linfócitos T do paciente receberam um receptor CAR, combatendo células cancerígenas específicas do linfoma não Hodgkin. Na verdade, os linfomas eles são um tipo de câncer do tecido linfático, que todo mundo tem no organismo, né? São as ínguas que as pessoas costumam ter quando tem alguma infecção, alguma coisa. E eles são divididos nesses dois grandes grupos, que são os linfomas de Hodgkin, que não são tão comuns assim, e linfoma não Hodgkin. A diferença entre um e outro é mais do tipo da célula que é vista ao microscópio. Os linfomas de Hodgkin eles são praticamente um grupo só, e os não Hodgkin eles vão abranger mais ou menos 80 tipos de linfoma, que são divididos entre linfomas B e T. Mas a diferença entre Hodgkin e não Hodgkin é basicamente o que você vê no microscópio, que são doenças com comportamentos diferentes também. Compreendendo 90% dos linfomas, os não Hodgkin apresentam uma grande variedade clínica e histológica. 85% a 90% desse tipo nascem dos linfócitos B, como foi o caso apresentado na notícia. O restante é proveniente das outras células do sistema linfático, como o T ou o natural killer. O linfoma ele é uma doença que ele pode se manifestar de inúmeras maneiras. Ele pode tanto ser uma íngua que está em crescimento no pescoço, ou na axila, ou na virilha. O crescimento pode ser lento, pode ser rápido. A questão do diagnóstico, o diagnóstico é feito através de uma biópsia de algum desses linfonodos. Mas o linfoma pode se apresentar às vezes com lesões no estômago, no fígado, cerebrais, de pele, em qualquer outro lugar do corpo, o linfoma também pode se manifestar. Talvez a dificuldade do diagnóstico seja em você pensar que pode ser um linfoma, mas o diagnóstico vai sair mesmo através de uma biópsia. A incidência do linfoma não Hodgkin varia com idade, sexo e região geográfica. No Brasil, o número de casos desse linfoma dobrou nos últimos 25 anos, especialmente em pessoas com mais de 60 anos de idade. A estimativa de 2018 do Instituto Nacional do Câncer era de 10.180 novos casos do linfoma. De acordo com o Atlas de Mortalidade do Câncer, houve 4.394 mortes no Brasil em 2015. O CAR-T busca, por meio de manipulação genética, combater o câncer utilizando o DNA do próprio paciente para auxiliar o seu sistema imunológico a encontrar e acabar com células cancerígenas. Começando sobre como funciona o sistema de defesa do corpo e esse novo tratamento. O sistema imunitário apresenta diferentes células, entre elas os linfócitos B, que são responsáveis pela resposta mediada por anticorpos. Também há os linfócitos T, encarregados da defesa do organismo contra agentes desconhecidos ou antígenos. Se dividem em grupos como auxiliares, citotóxicas, natural killer, de memória, reguladoras ou gama-delta. Esses linfócitos B têm em sua membrana celular proteínas presas, as quais chamamos de anticorpos. Eles se ligam a invasores e corpos estranhos, os antígenos, e acabam por reconhecer e englobar invasores no corpo. Já dentro do linfócito B, o antígeno é despedaçado e se torna parte da membrana celular. Esse linfócito, então, vira uma célula portadora de antígeno e faz parte do complexo principal de histocompatibilidade. Já as células T, especialmente as auxiliares e citotóxicas, têm um importante papel no combate às células cancerosas. Funciona da seguinte maneira: células T auxiliares encontram os antígenos nas membranas das células B, enviando citocinas, proteínas de mensagem, para o sistema imune se defender dos invasores que apresentarem aquele antígeno semelhante das membranas das células B. As citotóxicas recebem essa mensagem e buscam células correspondentes ao antígeno informado. Ao encontrar tais células infectadas ou cancerosas,
Os linfócitos T ligam-se a essas células doentes e liberam proteínas que invadem as membranas dessas células, no intuito de provocar sua autodestruição. Para realizar o tratamento com células CAR-T, são coletadas células T do sangue do paciente. Após análise, essas células são alteradas em laboratório e é incluído em sua membrana o receptor de antígeno quimérico CAR. Por isso, o tratamento é chamado de CAR-T. São os linfócitos T com um novo receptor. Essas novas células T com CAR são direcionadas a atacar outras células que têm em sua membrana o antígeno CD19. Então, basicamente, o que você faz é você coleta os linfócitos T do paciente, você coloca esse linfócito T em contato com um vírus, que é chamado um retrovírus. Esse vírus ele consegue fazer com que essa célula T, que é a célula de defesa do nosso organismo, passe a combater o câncer. Ela cria uma célula que é anti-CD19, que é o que está presente na célula cancerígena. Você faz todo um processo que é complexo com essa célula para expandir essa célula, para ela se tornar segura e efetiva contra a célula cancerígena, e você infunde isso novamente no paciente, e o próprio sistema imunológico do paciente é que vai combater o câncer. O linfoma não Hodgkin, atualmente, é o paciente que chega com diagnóstico novo de linfoma não Hodgkin, normalmente vai ser tratado com quimioterapia. Existem algumas variações entre o subtipo de linfoma não Hodgkin, porque os linfomas não Hodgkin existem mais de 80 tipos. Alguns podem ser tratados só com imunoterapia, outros podem ser tratados com imunoterapia associada à quimioterapia. Alguns tipos a gente nem precisa tratar inicialmente, vão ser só observados e às vezes não tem necessidade de nenhum tratamento. Mas basicamente, se a gente for colocar de uma forma prática, a maioria vai ser tratada com quimioterapia e pode ser associado ou não radioterapia. Isso na primeira linha de tratamento, né? O paciente que chegou com um diagnóstico novo. Aqueles pacientes em que há um retorno da doença, que a gente chama de recidiva, a gente pode também tratar ou com quimioterapia ou com radioterapia. Alguns pacientes vai ser necessário fazer um transplante de medula óssea. Mesmo essa terapia que já está aprovada nos Estados Unidos, ainda provavelmente vai levar um tempo a estar bem disponível no país, porque é uma terapia cara, que exige uma mão de obra muito específica, muito especializada. Para você ter uma ideia, o custo nos Estados Unidos é em torno de $400 mil só para fabricar a célula. E ainda tem o custo da infusão, então o tratamento total acaba ultrapassando $1 milhão. Não é uma coisa que vai chegar tão rápido aqui assim, mas a pesquisa brasileira tem evoluído, como foi feito lá na USP em Ribeirão Preto, e a ideia é que a gente tenha uma tecnologia brasileira para justamente baratear a terapia e tornar disponível para aqueles pacientes que realmente vão necessitar dela. O novo método utilizado corresponde à evolução da imunoterapia relacionada à terapia direcionada, feita por manipulação genética com as células do paciente. Antes que chegue ao Sistema Único de Saúde, a terapia por CAR-T ainda possui pela frente algumas fases de teste clínico e a aprovação da Anvisa. Então não é uma quimioterapia, é como se fosse uma terapia imunológica e que tem uma efetividade bastante alta em um grupo de pacientes que antes não teria nenhuma terapia disponível para fazer. Isso não é para todo mundo, não é todo paciente com linfoma não Hodgkin ou linfoma de Hodgkin, enfim, ou qualquer outro tipo de câncer, em que vai ser necessário fazer isso. A maioria dos pacientes vão se curar lá na primeira linha, não vão precisar dessa terapia inovadora. Ela vai ser só mesmo assim, disponível para aqueles pacientes em que a doença é refratária, em que não houve resposta a uma primeira linha de tratamento, uma segunda linha de tratamento, e esse paciente que não tem mais nada para fazer, não tem nenhuma terapia disponível, o CAR-T-cell veio e está conseguindo mudar isso, curando alguns pacientes que seriam considerados incuráveis até pouquíssimo tempo atrás.